Boa noite, boa noite, boa noite. Convidar o pessoal que está aqui para entrar. Seja bem-vindo. Espaço Vila Dela, seja bem-vindo. Valdeir Ribeiro, seja bem-vindo. Eu vou pedir para vocês que já estão chegando para enviar para mais pessoas, convidar mais pessoas. Marca aí as pessoas que estão com a bolinha verde aí no seu Instagram, para que ela possa acompanhar o bate-papo. Terminar de mandar pro pessoal, sejam bem-vindos. Nath Alves já chegou. Aceita meu convite aí, Natália. Rafael. Luana Gali, minha amiga de faculdade. Abraço. Ei, Nath. Ei, Natália, boa noite a todos aí. A presença mais esperada da noite. Tudo bem? Tudo bem? Só tirar a música aqui. Agora ficou bom. Tudo bem aí? Tudo bem com vocês? Me ouve bem? Tá tudo certo? Sim. Sim. Vamos quebrar o pau? Bora lá, vamos começar. Bora lá. Sejam todos bem-vindos. Para você que não acompanha ou está caindo aqui de paraquedas, eu estou fazendo o mês da produtividade no meu Instagram, que todos os dias eu trago dicas para que você aumente a sua produtividade aí. E nessa quarta-feira, quem aceitou o meu convite foi a Natália, e nós vamos falar sobre a produtividade e a comunicação. Talvez você não me conheça, já me viu por aí. Eu sou o Jonathan Mendes, eu atuo com processos, gestão de processos e marketing digital. Então, aqui no meu Instagram você encontra um pouquinho de tudo, né? E hoje a minha convidada é a Natália, e eu gostaria que ela se apresentasse aí para todo mundo. Boa noite a todos. Como o Jonathan falou, nós nos conhecemos há algum tempo e hoje a gente resolveu fazer essa live com o intuito de falar um pouco sobre esse assunto que é tão interessante, é comum para ele, para mim e para tantas pessoas, e com certeza o nosso intuito aqui é informar, é trazer conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto. Eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com comunicação humana já há bastante tempo e essa área de comunicação é algo que me atrai muito. Eu tenho buscado cada vez mais me aprofundar nesses assuntos. No meu Instagram também eu falo sobre desenvolvimento da fala da criança, tudo relacionado a esse mundo da comunicação, seja na infância como na fase adulta. E falo muito sobre oratória, sobre a questão de falar bem em público, sobre os cuidados com a voz. E hoje a gente vai falar sobre comunicação e produtividade, que com certeza é um assunto muito importante para tantas áreas da nossa vida. O Sejam povo todos estava me bem-vindos. perguntando, o povo estava me perguntando, Natália, o que tem a ver a produtividade e a comunicação, né? As Tem muita pessoas, relação. as pessoas acreditam que produtividade é correr atrás de tarefa o tempo todo, né? Verdade. E, e a comunicação, ela é a base de toda a nossa convivência, seja ela profissional, seja ela pessoal, né? Então, o Sim. que você trouxe para compartilhar conosco aí hoje? Então, como você falou mesmo, a comunicação é a base de tudo. Tudo que a gente vai realizar, a gente tem que procurar desenvolver a nossa comunicação. E a produtividade tem sim muita relação com a comunicação, porque quando a gente se comunica melhor, automaticamente a tendência é a gente conseguir ser mais produtivo. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a importância da comunicação, para que vocês possam entender essa relação de forma mais natural, para que não seja algo que seja passado de maneira separada, mas que a gente consiga fazer esse vínculo
que é muito natural mesmo, essa parte da produtividade e da comunicação. Quem se comunica melhor, automaticamente vai conseguir se produzir melhor em tudo, em todas as áreas da vida, seja na área pessoal como na parte profissional também. Eu trouxe aqui para vocês um roteiro para a gente poder desenvolver de uma forma bem didática, que eu sou didática, eu gosto da parte didática, eu acho que é muito importante, porque às vezes tem pessoas que vão ter mais dificuldade para entender, se a gente usar alguns termos muito técnicos, mas se vocês tiverem dúvidas também, perguntem aí que a gente vai tentar responder na medida do possível. A gente vai respondendo, eu e o Jonathan, a respeito dessa parte que vocês tiverem dúvidas. Mas eu trouxe para vocês um pouco sobre a questão da importância da comunicação, primeiramente. Por que a comunicação é tão importante na nossa vida? Primeiramente, tudo que a gente vai realizar, a gente precisa se comunicar bem. Eu vejo muitas pessoas falando que têm dificuldade de falar, de se comunicar, de falar em público, e muitas vezes essa dificuldade está relacionada à questão de não ter conhecimento, de não treinar, de não buscar essa habilidade cada vez mais. A comunicação, se você procurar a palavra lá, comunicação, no significado, no sentido, né, de significado da palavra, ela vem do latim, comunes, e essa palavra ela tem uma explicação da seguinte forma, tornar comum, ou seja, você levar para que as pessoas tenham acesso à informação. Através da palavra comunicação, a gente entende o porquê dela ser tão importante, porque é tornar comum algo, ou seja, um conhecimento, uma informação, tornar aquilo ali comum para que as pessoas tenham acesso e para elas se torne mais fácil de compreender. E aí, já fazendo um link na produtividade, a gente vai falar mais especificamente, mas fazendo um link, se você entende algo, se você compreende algo, se aquilo ali é comum a você, é muito mais fácil de você ser produtivo. Porque uma das coisas que atrapalha a produtividade é a confusão. É quando a gente não está compreendendo muito bem algum assunto, alguma informação, principalmente dentro de empresas, dentro do nosso trabalho, né? Seja você como representante da empresa ou como trabalhador, como colaborador, você precisa saber se comunicar e também ser compreendido. Então, a comunicação é tornar-se comum. Na origem aí da palavra, significa isso. Vem do latim com esse significado. Fantástico. E a gente procura relacionar... Oi? Fantástico. Não é verdade? É muito Fantástico. interessante porque o próprio significado da palavra já mostra pra gente o sentido dela. Ela já fala tudo, a sua totalidade ali. Tornar comum, tornar algo facilmente comum a todos. Outra questão, por isso que eu gosto tanto da comunicação, porque ela não tem barreiras. Ela consegue se transformar, ela consegue se elaborar através de canais, de veículos, para que se torne comum um conhecimento, uma informação a todos, não somente a uma parcela das pessoas. E aí a gente vai fazer esse link com a produtividade. Porque quando a gente consegue alcançar esse objetivo da comunicação, que é tornar comum, automaticamente a produtividade aumenta, principalmente dentro de um trabalho. A gente tem a comunicação interna, que é um termo usado, principalmente nas empresas, em que se fala muito da questão de utilizar essa comunicação. E essa comunicação sendo transmitida através, por exemplo, da comunicação interna, o intranet, que não sei se vocês conhecem esse termo, mas ele é muito utilizado dentro das empresas, que é um sistema operacional ali para que as pessoas possam se comunicar, receber os avisos, e isso funciona muito bem quando de forma adequada, quando ele é construído através da gestão da empresa juntamente com os colaboradores. Mas falando assim de uma forma geral, isso aqui serve para a nossa vida também. Talvez você pode pensar, mas eu não estou pensando tanto em empresa. Eu quero a produtividade para o meu dia a dia. Eu quero a comunicação funcionando no meu dia, para a minha vida individual. É a mesma coisa. Por quê? Você está em relação com as pessoas o tempo todo. A gente realiza, as nossas relações são baseadas, são embasadas na comunicação. E automaticamente, se você cria um sistema em que ele funcione, automaticamente a sua produtividade também vai aumentar. Ou seja, você vai comunicar com as pessoas e elas vão conseguir te ouvir. Eu vou explicar para vocês um processo que é um processo simples da comunicação, muito básico. No meu Instagram eu falei sobre isso, eu vou colocar para vocês depois, vocês podem acompanhar lá um diagrama para vocês visualizarem essa questão dessa ilustração que eu vou falar para vocês agora, que é o processo de comunicação. Então, o processo de comunicação, nós temos o emissor, que é quem envia a mensagem, aquela pessoa que transmite a mensagem. Nós temos o canal, que é o veículo, é como essa mensagem ela é transmitida. Então, esse canal ele precisa funcionar bem, seja ele se for internet, se for um informativo, um jornal, não importa qual seja. O canal é aquele veículo que vai levar essa informação. Então, é muito importante a gente
como emissor, por exemplo, se eu sou emissora, ou seja, se eu que levo essa mensagem, eu preciso utilizar, igual a gente está fazendo aqui, utilizando o canal da internet, que no caso é o Instagram, para levar uma mensagem para vocês. Então, nós estamos usando um canal interessante, que é um canal que funciona, que já é comprovado que funciona, para enviar uma mensagem que é trazer esse conteúdo aqui hoje. Então, O quando grande você é o problema emissor, O grande pode falar. problema é que, às vezes, assim, eu percebo pelo tempo de gestão. Kennedy, seja bem-vindo, Inês. Eu vou pedir para você só um momento aqui para o Merchan, para você convidar as pessoas, viu? Aqui embaixo tem um aviãozinho, vai lá e marca as pessoas que estão online para participar. Kennedy, seja bem-vindo, Inês. Vanessa, eu tive um período como gestor, 12 anos. E aí a grande dificuldade é porque as pessoas esperam que a gente entenda algumas coisas, né? Então, assim, será que não percebe? Será que não nota? Será que eu tenho que pedir? A comunicação, ela parte muito disso, porque o corpo fala, né? A escrita, Uhum. a própria fala, e às vezes esse lugar de fala, as pessoas elas têm um constrangimento, né? Igual você falou. Sim, Na empresa tem lá a intranet, que é onde há comunicação, mas no dia a dia, às vezes, nós temos dificuldade, sim, de dizer o que precisa ser dito de uma forma clara. É igual você falou, se você não se expressa, gera confusão. A confusão não é bagunça, baderna, treta, né? Gera ausência, ausência de execução naquilo que se espera ou que é você verdade. precisa receber, né? Exatamente. Isso, essa confusão que você falou é exatamente o que a gente chama de ruídos na comunicação. Os ruídos são essas informações que não batem com a realidade, são informações distorcidas muitas vezes. Então, por exemplo, se você quer passar uma mensagem, seja você no individual, nas suas relações com a sua família, com seus amigos, ou no próprio trabalho, e essa informação ela passa de uma maneira inadequada, talvez ela não passe de forma completa, talvez ela passe de maneira distorcida, isso vai gerar o famoso ruído na informação e na comunicação, ou seja, as pessoas vão entender de uma maneira errada, vão interpretar de uma maneira errada. E falando, pegando isso que você falou, Jonathan, hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade nessa questão, embora a gente vive nessa era da internet, com muito acesso, as pessoas têm, por tanto acesso, exatamente pelo excesso de informação, tem feito muita confusão na hora de interpretar as coisas. Então é tão importante a gente estudar a comunicação, a gente se aprofundar nesse assunto, porque a gente consegue ganhar essa tal produtividade que tanto se fala, que tanto as pessoas querem, porque a gente entende que se a gente se comunica bem, se a gente é objetivo na nossa fala, se a gente consegue transmitir a mensagem sem distorções, sem ficar incompleta, por exemplo, a gente consegue ter mais tempo e se produzir melhor. Automaticamente a nossa produção ela acontece de uma maneira mais eficiente. Eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples esse processo de informação que é o básico, e aí a gente vai falando a respeito da produtividade também. Então, esse emissor, que é quem envia a mensagem, ele utiliza um canal para poder enviar essa mensagem, que pode ser internet, pode ser jornal, pode ser televisão, não importa qual seja o canal. O canal é a forma, o veículo que essa mensagem chega às pessoas. Pode ser a própria questão de você chegar e falar. Então, você está sendo emissor e você, a sua fala, a sua voz propriamente dita é o canal. E você chega, entrega essa mensagem que, como você falou, pode ser uma mensagem verbal, ou seja, falada, pode ser uma mensagem não verbal, que é através do gesto, como você disse, o corpo fala. Então, as nossas expressões, os nossos gestos, como a gente se movimenta, vai dizer muita coisa. Vai falar muita coisa também. Então, às vezes eu falo uma palavra, mas o meu corpo diz outra, já entra uma incoerência e as pessoas não entendem como uma credibilidade. Então, tudo isso vai gerar ruído, vai gerar essa dificuldade da comunicação chegar e realmente realizar aquilo que ela precisa realizar, que é chegar até o receptor, que é quem vai receber essa mensagem. Então, depois que ela passa, essa mensagem passa pelo canal, chega ao receptor, que é quem recebe a mensagem, esse receptor vai dar esse feedback que a gente precisa, que aí a gente vai ver se realmente se a nossa mensagem foi passada, ou seja, se esse receptor entendeu da forma com a qual a gente enviou a mensagem. Então, é muito importante analisar todo esse processo, que é um processo teoricamente até simples. Emissor, mensagem, receptor.
Mas no meio disso aí acontecem muitos ruídos, que são essas distorções, que são essas mensagens incompletas, que muitas vezes não chega como deveria. E isso faz a gente o quê? Gastar tempo. E aí faz esse link que a gente tanto está falando com a produtividade. Porque se eu perco tempo tentando explicar algo que se eu tivesse falado de uma maneira bem objetiva, bem clara, não teria que repetir, eu não estaria perdendo tempo e automaticamente, se eu ganho tempo, eu ganho produtividade. Ou pelo menos eu deveria ganhar se eu utilizar essa produtividade da forma certa, né? Se tem o retrabalho, a comunicação ela não foi eficiente. O Luiz, Exatamente. o professor Luiz, ele na próxima quarta-feira ele estará aqui também. Nós vamos falar sobre saúde mental e a produtividade. Até que ponto essa busca, né, pela produtividade ela é saudável? E ele deixou uma pergunta aí. Qual é a Sim. análise que você faz a respeito do receptor na medida que ele tem uma cultura social, educacional e pessoal subjetiva para a compreensão da informação recebida e o feedback que ele... Entendeu, Natália? Entendi. Entendi. Ele está querendo dizer, às vezes o emissor ele tem uma informação, por que que a informação tem que ser muito clara? Porque ela tem que entender, primeiramente, o público. Aí a gente entra também naquela questão de quando a gente é o emissor, a responsabilidade é maior quando a gente é o emissor, porque a gente precisa conhecer o público ou conhecer a pessoa com a qual a gente está falando. Então, isso aí entrando já nos outros ganchos da comunicação, a gente tem que olhar a questão regional. Então, muitas vezes eu vou falar uma palavra que uma pessoa que mora em outro estado, ela não vai compreender. Então, eu tenho que olhar essa questão contextual também de vida, que é a questão cultural. Uma pessoa que às vezes teve a oportunidade de ter um acesso a estudo, a vocabulário mais amplo, mas um vocabulário bem maior, vai ter mais facilidade para compreender certas palavras que outros não. Então, a gente tem que levar em consideração essa parte regional, essa parte cultural. A questão idade é muito importante, até mesmo a questão sexo, porque muitas vezes quando eu falo para um público feminino, eu posso usar termos que somente o público feminino está conseguindo compreender exatamente o que eu quero dizer. Então, quando a gente fala isso que ele falou, como entender, como trabalhar essa questão do feedback do receptor. Ou seja, eu tenho que compreender esse receptor, eu tenho que entender com quem eu estou falando e por quê. É aquela pergunta que eu fiz num vídeo no meu Instagram. Com quem você fala, o que você fala, por que você fala, quando você fala. Então, você tem que levar em consideração essas perguntas quando você vai criar a sua comunicação. Isso já faz parte desse processo de produtividade, que é eu criar essa comunicação de maneira cada vez mais clara, para que assim as pessoas consigam receber essa mensagem e o receptor, ele realmente ele seja compreendido e ele consiga realmente entender aquela mensagem, porque você falou na linguagem dele, porque o acesso à linguagem adequada também é uma das coisas que influencia na nossa comunicação. Então, se eu utilizo a linguagem adequada, ou seja, se eu conheço o meu receptor e eu sei o que falar e como falar com ele, o feedback vai ser excelente, porque ele vai compreender, ele vai conseguir me dar esse retorno. E nós que Entendeu? trabalhamos colocando conteúdo nas redes sociais ou interagindo com pessoas, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu converso aqui como eu converso com a minha avó ou com a minha mãe, porque são as pessoas que eu tenho a maior clareza na fala, né? Eu vou usar Uhum. termos que igual você acabou de falar. Eu não vou usar palavras que não fazem parte do universo delas, porque não vai fazer sentido para ela. Então, assim, Sim, ao meu ver, a produtividade, a comunicação que mais funciona é aquela que você utiliza da simplicidade. Claro que exatamente. cada esfera é uma postura, né? Cada Sim, esfera uma forma, né? Dentro do ambiente organizacional, você vai ser mais polido. É natural sim, que você já espera que o seu receptor ele esteja preparado para isso. Agora, exatamente. quanto mais despido for, quanto mais simples for, mais eficiente Né? é a comunicação, porque o grupo que você abrange, no caso, igual agora, nós utilizamos termos que são simples e nós conseguimos agregar todo mundo.
nós conseguimos É comunicar verdade. com todos, né? Exatamente, esse é o objetivo, é levar uma mensagem que as pessoas consigam compreender. E sim, buscar essa simplicidade, claro, atendendo à sua demanda. Por exemplo, se você vai falar com um grupo de executivos, às vezes você vai ter sim que usar algumas palavras mais técnicas, ou se você está numa empresa que exige isso, que precisa de um termo técnico, que é realmente relacionado à sua área, é importante você usá-los, porque você vai mostrar propriedade, você vai mostrar autoridade naquele assunto. Mas se você está falando para o público em geral e você não sabe exatamente quem é seu receptor, que pode entrar na pergunta dele também, se você ainda não identifica, porque muitas vezes isso acontece, a gente não sabe para quem está falando. Igual eu estou falando aqui, eu acho que eu estou falando para algumas pessoas, mas pode ser que entre uma pessoa que às vezes não vai conseguir entender, por mais simples que eu esteja tentando falar. Então, quando você não sabe quem é seu receptor, aí sim mais um motivo de você falar com mais clareza, com mais tranquilidade e sempre ter uma abertura. Eu acho que as pessoas vão conseguir compreender a gente quando a gente tem uma abertura, quando a gente realmente se coloca à disposição de atender, caso ela não consiga compreender aquilo que a gente está falando. E falando também, a gente falou aqui dos processos da fala, da comunicação, a comunicação escrita também ela é muito importante, né? A gente ficou de falar um pouco sobre isso, porque é impressionante como que a gente consegue se comunicar através da nossa escrita. E a gente às vezes acha que as pessoas não leem o que a gente escreve, e elas leem sim. Hoje em dia, eu sei que o vídeo, né, a imagem, a foto, ela é muito forte, ela tem um poder assim gigantesco, mas a escrita ela ainda tem seu lugar. Não é à toa que a gente tem os livros aí, eu sou uma defensora dos livros, é uma das minhas ramificações. São os livros. Onde eu vou, eu crio uma biblioteca, eu falo que eu faço assim, porque todo trabalho que eu faço, eu crio uma A biblioteca menina do comunitária livro. lá. É a menina do livro, literalmente. O pessoal que me conhece, não sei quem tá aí, mas o pessoal que me conhece sabe o tanto que eu gosto de livros. E eu acredito muito no poder da comunicação escrita. Por quê? A comunicação escrita, primeiramente, ela é muito primitiva. Ela vem ali desde os primórdios mesmo, além da comunicação falada, mas a comunicação escrita ela é poderosa porque ela tem aquele poder de alcançar ainda mais as pessoas, porque ela atravessa muito mais facilmente alguns lugares que às vezes a falada não vai chegar. Hoje a gente vê que a falada está muito grande, está muito forte, mas a comunicação escrita ela tem o seu lugar e é importante quando a gente pensar nessa diferença de uma para outra, entender que aquilo que a gente fala não necessariamente é a forma como a gente escreve. A linguagem escrita ela vai atender muito mais às questões formais da língua, que já vai entrar numa parte voltada para a gramática. Por que que isso é importante quando a gente fala de processo de trabalho, quando a gente fala de alavancar a carreira, é importante a gente escrever bem? Sim, é importante. É o que eu falei, tudo vai ser de acordo com a sua realidade, a sua demanda. Mas quando você escreve, quando você consegue se comunicar bem através da escrita, isso também já mostra uma autoridade muito grande e você já consegue transmitir para as pessoas essa sua clareza. Eu conheço pessoas que têm muita dificuldade para falar, mas escreve super bem. Então, aí essa pessoa pode trabalhar a parte da fala, porque é uma coisa que ela tem mais dificuldade, mas a escrita vai ser o forte dela. Né? A escrita ela é fundamental. Eu sou suspeita de falar sobre escrita porque eu gosto muito de escrever e eu tenho algumas dicas para vocês em relação à escrita. Talvez você fale, eu quero desenvolver. Eu sempre tive vontade de escrever um livro. Não tem aquela fala, ter um filho, escrever um livro. Como é que é a próxima? A outra fala que as pessoas Plantar usam? uma árvore, ter um filho Plantar uma e, árvore e e escrever um escrever um livro. livro. Então, as pessoas falam muito sobre isso e eu vejo que é uma coisa, a gente acha que não, mas é muito popular. Às vezes até pessoas que as pessoas julgam culturalmente com mais dificuldades trazem poemas. Eu já tive muita experiência com alguns pacientes que trazem para mim poemas, textos escritos que eu ficava admirada, que eu falava, olha como é que o poder da escrita ele é grande. E por que que ele é tão grande? Porque hoje a parte da imagem ela é muito forte, mas ainda tem pessoas que têm dificuldade de se comunicar nessa parte aqui. A gente que está acostumado a falar, a gente sabe, a gente conversou sobre isso, né? Quando liga o play ali, a gente sabe que é muito difícil se colocar diante de uma câmera, porque é uma Se o povo exposição. Eu soubesse os falo bastidores, bastante. se o Né? O povo povo não conhecesse sabe. os bastidores. Exatamente. E é interessante, Jonathan, que igual você me conhece, você sabe, quem me conhece sabe o tanto que eu falo. Eu falo bastante, eu sou uma pessoa da Cada fala, da áudio do comunicação. WhatsApp é um podcast. Literalmente, as pessoas reclamam muito comigo. Você manda áudios imensos de 15 minutos, mas é um hábito que eu tenho. Eu tenho essa questão oral muito forte, muito ligada à minha personalidade. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade. Eu recebi outro dia mesmo uma mensagem de uma
pessoa que falou, eu tenho dificuldade de falar em público, eu quero melhorar, como que eu faço para trabalhar isso? E aí a comunicação escrita, ela vem com muita força nesse momento, porque é uma oportunidade que essas pessoas que às vezes têm essa dificuldade, mas ela tem de se expressar através da escrita. E talvez você que queira desenvolver a sua escrita, eu vou dar algumas dicas bem práticas para você desenvolver a sua escrita. Que A maravilha. primeira Vamos lá. a primeira delas é pensar em quando você for elaborar qualquer coisa que você for escrever, seja um texto, seja uma preparação de uma aula, que você talvez é professor, quer preparar a sua aula, não importa o que você vai escrever. Procure analisar o tema, é muito importante você fazer uma análise bem focada no tema. Eu gosto muito de usar os mapas mentais, não sei se vocês conhecem esse termo. O mapa mental é uma forma de você elaborar essa sua escrita, é uma forma de expressar através ali de diagramas, de figuras, é uma forma mais exemplificada, uma forma mais ilustrada até mesmo, muitas vezes, de você utilizar esse conhecimento e assim você consegue utilizar a sua escrita de forma mais proprietária, aquela forma ali que você consegue dominar mais a escrita. Mapa mental, depois vocês podem pesquisar, mas se não entender muito bem esse termo, porque a gente não vai conseguir falar sobre isso aqui agora. Mas é uma coisa que eu dou uma dica muito interessante. Outra coisa, separar por tópicos. Muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de compreender ou de transmitir um texto. Ela pensa, eu nunca vou conseguir escrever um texto contando a minha história, ou um texto sobre o assunto que eu quero falar, mas às vezes você consegue elaborar tópicos. E esses tópicos, futuramente, eles podem virar texto. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho muito essa coisa de tópico. Eu vou lá, elaboro tópicos e depois eu começo a escrever uma história, um texto, uma narrativa em cima daqueles tópicos que eu selecionei ali brincando, que eu selecionei ali num momento de distração. Por quê? Porque isso ali fez com que automaticamente puxou do meu cérebro uma intenção, um pensamento sobre aquele assunto. Então, automaticamente, eu já consigo construir dentro da minha mente essa narrativa, só que eu preciso puxar ela. E os tópicos ajudam a gente a puxar essa narrativa. Outra coisa, cria um diário de escrita. É uma coisa assim que parece antiga, parece meio... Mas diário, como assim? Para quem quer alavancar essa área da escrita, eu falo por experiência própria. Eu sempre gostei de escrever, mas eu sempre ficava naquela, começava a escrever e parava. E ano passado, 2020, eu coloquei um propósito que foi terminar de escrever um livro que eu já tinha começado várias vezes. E muitas vezes, por falta de organizar essa produtividade que a gente está falando, de não ter essa produtividade no sentido de tempo, de gestão, eu não conseguia concluir. Então, o que eu fiz? Eu falei, esse ano eu vou terminar de escrever esse livro, esse e-book, que Fantástico. acabou virando um e-book, que é o meu e-book de oratória. Quem quiser conhecer mais, está lá no meu Instagram, Oratória, passo a passo para desenvolver as habilidades de falar bem em público. Esse é o título do e-book. E aí eu comecei a trazer tudo aquilo que eu já tinha feito em rascunhos, em pedaços de papel, e comecei a construir essa narrativa. Por isso que eu falo que eu acredito muito no poder desse diário de escrita. Como que você pode começar? Tem até uma amiga minha aí que eu trabalho com ela em relação, eu tô ajudando ela a desenvolver essa parte aí da escrita. Ela tá aqui, que eu vi a carinha dela aí, a Luciana. Eu Seja trabalhei muito com ela, a gente bem-vinda. está trabalhando. A gente está trabalhando essa parte da escrita para ela conseguir desenvolver, que inclusive ela já escreve, mas tem algumas questões que precisam ser trabalhadas. É o quê? Pegar um caderno mesmo e começar a escrever primeiramente. Se tem dificuldade a criar uma frase, a se inspirar, eu não tenho inspiração, por exemplo. Comece a colocar as frases do seu dia a dia. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Eu tenho que fazer essa coisa aqui, eu tenho que ir em tal lugar e comece a escrever a sua rotina, como se fosse um checklist mesmo. Só que aí você vai trazendo para essa escrita, para esse caderno, para esse diário, né, um pouco da sua rotina. Hoje eu aprendi tal coisa, hoje eu aprendi sobre gratidão, hoje eu aprendi sobre como ser mais resiliente, ou seja, ter mais paciência, ser mais resistente. Enfim, começa a criar esse hábito de escrever, uma espécie de diário mesmo. Você vai ver que a sua escrita vai se desenvolver muito. E em relação ao português, a parte de gramática mesmo, é uma questão de estudar, de ir colocando aquilo em prática que você vai desenvolvendo. Então, são umas dicas aí que eu trouxe para vocês na parte da escrita. E na parte da fala, é falando mesmo, é colocando a boca mesmo, a Solta a voz no língua, mundo, papagaio. solta a boca, solta a voz, aí mexe os lábios, porque tem muita gente que fala assim, eu falo, mas a minha voz não sai muito bem, a minha fala fica ruim, articula bem as palavras. O lado fono baixou agora, Jonathan. Bora O lado lá. fonoaudiológico. Abre bem a boca, articula, mas é claro que tem técnica, assim, igual eu falei de oratória, eu trabalho com oratória também, para desenvolver a sua fala. Mas pegando esse gancho da produtividade, quando eu comecei a estudar sobre produtividade,
eu vi que a produtividade ela sempre esteve presente, desde os primórdios lá, desde o homem primitivo. E as pessoas, elas sempre buscam ser mais produtivas, igual você falou, é um tabu até, né? As pessoas querem tanta produtividade que às vezes a saúde mental vai, né? A gente É, entra tem uma numa grande situação diferença difícil. entre manter. Eu até estava conversando agora há pouco com o Luiz e propondo a questão do tema para a próxima semana. E aí a reflexão que eu fiz é assim, porque eu sou extremamente competitivo. Então, quando eu coloco o negócio, vira tipo uma seita, uma religião, né? Porque nunca mais eu quero parar de fazer o negócio. E a saúde mental, se você não tiver um cuidado muito grande, você vai ter problemas. Porque a Verdade. produtividade, que era para ser algo para te levar para um outro lugar, para te levar para um outro patamar, Um de outro nível, bem-estar. né? Eu acredito o seguinte, a produtividade, mesmo que você entregue resultados para uma organização, ou você como eu empresa, né, eu dono do meu negócio, não tem nada melhor do que você terminar o dia tendo a certeza que você fez tudo aquilo que você se propôs. Verdade. Mas quando isso vira uma obsessão mesmo, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que a vida inteira ela fez as mesmas coisas da mesma forma e até as falas ao final das São as atividades eram as mesmas. Então, assim, aquilo, será o quanto isso é saudável? E aí, voltando à questão da produtividade e a escrita, eu sempre tive muito, assim, nós somos cercados de coisas que temos dificuldades, né? A luz e a sombra, nós temos muitas habilidades e nós temos algumas outras coisas que precisamos desenvolver. E aí, com a produção de conteúdo aqui para o Instagram e também escrevendo para as empresas, eu aprendi a comunicar através da escrita de uma forma leve, né? Leve. E assim, cada lugar tem tem o seu tom de fala também, né? Igual quem acompanha minhas postagens sempre leva uma brincadeira, mas o assunto é sempre é, sério. E aí tem um agravante com a questão do WhatsApp, todo mundo está comendo as palavras, né? Para verdade. você, você, daqui a pouco É vai meio ficar que só o natural seu. já. Então, Sim. como cuidar nessa prática que você falou do exercício da escrita, tomando cuidado com o que nós temos de maior repetição, que é o uso do WhatsApp. Por exemplo, nós Exato. conversamos muito por escrita. E aí eu acho interessante algumas pessoas que eu converso, que elas escrevem todo o texto e depois mandam, né? Eu não, eu vou picando a mensagem toda e a pessoa que se vira para É, interpretar pois depois o é. código. E aí, qual que é a dica que você dá para a questão da Então, eu uso. produtividade no WhatsApp? Você manda Tá. áudio de Eu, 7 minutos, eu mando podcast. muito áudio, o pessoal já sabe. Eu escrevo também, tá, gente? Não é só áudio, não, mas realmente a minha preferência é por áudio, até pela questão de ser mais dinâmico mesmo. Eu pego, clico ali, eu sinto que eu consigo transmitir mais. Isso é uma característica, inclusive, da língua, da diferença em ter a comunicação escrita e a verbal. Por quê? Quando você escreve, por mais que você coloque ali toda a sua clareza, que você coloque ali, sabe, uma coerência naquele texto, o texto esteja bem sintetizado, bem colocado, bem claro, a emoção não passa, não tem o tom de voz. Aí eu sou suspeita de falar também dessa área, para vocês verem que eu defendo as duas bandeiras, tá? Tem a parte de livro, tem a parte da escrita, mas a parte da fala mexe muito comigo, porque tem essas nuances que a escrita não tem, que é o tom da voz, que é o timbre, que é aquela questão da expressão facial. E por mais que no áudio você pode falar, mas eu tô recebendo um áudio, não um vídeo, mas a expressão facial, ela tá ligada ao tom de voz. Então, se eu falo com a boca travada, por exemplo, você não consegue me entender. E a pessoa que está ouvindo somente o áudio, ela sabe que eu estou falando com a boca travada. Para você ver como que
conecto isso. Então, a dica para essa questão, que realmente as pessoas estão cada vez mais diminuindo as palavras, a gente faz isso até naturalmente, é uma coisa assim que virou mesmo, prática. É o quê? Quando você começa a fazer esse exercício da escrita, igual eu falei, é tentar trazer isso para o seu dia a dia, inclusive o WhatsApp. Por mais difícil que seja. Por quê? Eu sei que é corrido, eu sei que a vida. Ou você grava um áudio e já treina a fala, ou você escreve um textão e já treina a sua escrita para escrever seu livro. Olha só que maravilha. Já resolve as duas Das duas coisas. formas, né? Porque é um treino. Exatamente. Eu sei que, mas é chato ter que ficar escrevendo você, se eu posso colocar só o V e o C. Tá, mas no seu livro vai estar VC? Não, vai estar você. Então, tenta já trazer essa realidade como escritor, já se sinta o escritor, já toma posse desse cargo aí, dessa função, e aí começa a trazer isso para sua escrita. Ou, como eu falei, treina seu áudio, treina sua fala no áudio. Muitas pessoas falam, mas eu tenho vergonha da minha voz gravada. Mas uma das formas de você começar a perder essa vergonha é começar a falar, e não preocupa, gente. Crítica a gente vai receber sempre, isso já é um fato. Fazendo de um jeito, fazendo do outro, sendo perfeito, Momento sendo imperfeito. A treta. crítica Momento treta. momento treta. Vamos colocar pra fora, vamos desabafar, mas é verdade. A crítica não tem como, Jonathan. Vai receber sempre as pessoas. Quem Só quer não recebe criticar, vai crítica. criticar. Só Quem não não faz recebe nada, crítica quem não faz nada. Levanta não do faz nada. sofá, meu povo. Exatamente. Para lá, Vamos quero produzir. Eu pau. fiz um post ontem, inclusive, relacionado, estava bem inspirada e fui escrever, porque quando eu estou inspirada eu gosto de escrever, porque eu vou muito para esse lado da filosofia, também gosto muito de poema, de poesia, e comecei a escrever um texto falando da conexão da arte com a comunicação. Que eu gosto muito de arte, quem me conhece sabe também que é outro braço que eu tenho aí, que é a arte, a parte musical, enfim. E aí eu coloquei nesse texto o seguinte: faça, dance, cante, escreva, grave seus áudios, grave seus vídeos, mas viva. Não deixe que as críticas ou as questões relacionadas às suas dificuldades, que como o Jonathan falou bem, todos nós temos dificuldades e vamos enfrentar isso sempre. Se você conseguiu melhorar em uma coisa, vai ter uma outra coisa que você vai ter dificuldade. Os desafios, eles fazem parte da vida e que bom que é assim. Porque imagina se a vida fosse tudo muito simples, se sobrasse tempo, se a gente nem precisasse de utilizar essa tal produtividade. E que bom que não é assim, porque a gente está aqui discutindo sobre isso exatamente porque a gente está buscando melhorar, aumentar o nosso nível de produtividade, aumentar a nossa qualidade na comunicação e assim conseguir se desenvolver cada vez mais. Ou seja, os desafios eles são fantásticos na nossa vida, eles fazem toda a diferença. Então busque sim falar, busque sim se comunicar, seja através da fala, da escrita. Não se preocupe, nossa, mas eu escrevi uma palavra errada. Não tem problema, você não está ali, nem quem é professor de português vai acertar sempre. Então não fique se preocupando com o que as pessoas vão falar. Eu sou fonoaudióloga, muitas vezes eu vou falar e eu não falo 100% certo. Eu tenho muitas dificuldades na fala muitas vezes. E é o que o Jonathan falou, quando a gente se desafia a fazer algo que você não está acostumado, automaticamente o início é muito desafiador mesmo. Gravar esse vídeo, estar aqui nessa live é desafiador para mim mesmo, eu trabalhando com comunicação. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu sou muito bem resolvida quanto a isso. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de mostrar suas fraquezas, porque querem estar fortes o tempo todo, querem transmitir uma imagem que às vezes não condiz com a realidade. Então, a principal coisa é a essência. Busque a sua essência na sua comunicação, busque a sua essência na sua escrita e em tudo na sua vida, que assim, com certeza, a sua produtividade vai aumentar, pode ter certeza. Eu tenho focado muito nas coisas que eu tenho buscado, nos meus objetivos. A comunicação tem me ajudado. Por quê? Uma outra coisa que eu vou levantar aqui, que eu acho que faz toda a diferença na produtividade da comunicação, é o seguinte: é utilizar a fala com objetividade. O que eu quero dizer com isso? Não perder tanto tempo se explicando. Porque isso faz você perder tempo. É isso aí, meu porque povo. é impressionante, não é? Eu fiquei pensando sobre isso, eu pensei, poxa, muitas vezes falta produtividade na nossa comunicação, porque a gente se explica demais para todos e para todo mundo, e o tempo todo ali querendo dar uma satisfação para as pessoas que muitas vezes estão só fazendo a gente perder tempo e a nossa produtividade está indo lá para baixo. Então, quer ter produtividade? Seja objetivo na sua comunicação, não se preocupe, não tente interpretar o que o outro interpretou. Entendeu? Se você passou a sua mensagem claramente, pronto, acabou. Não precisa você tentar interpretar, mas será que ele entendeu como eu passei? Você tem certeza da sua fala, da sua comunicação? Você passou, você foi um bom emissor?
mandou a mensagem pelo canal correto, adequado? Porque se o seu canal talvez não é o melhor, aí sim você tem que ir lá e fazer novamente. Mas se você foi um bom emissor, usou um canal adequado, a mensagem foi clara, usou a parte verbal, usou a parte não verbal, porque quando você utiliza as duas, você tem mais clareza. Porque é diferente se eu ficar parada, se eu quase não expressar e falar com você, você vai entender de uma forma. Se eu me expressar, se eu articular bem as palavras, com certeza a comunicação ela é diferente. A comunicação ela é muito mais eficiente. Se você fez isso, não preocupe. Ah, mas será que o meu receptor vai entender? Se você fez a sua parte, seu dever de casa, provavelmente ele vai compreender, mas nós temos os receptores também que não querem se dar o trabalho de escutar, que aí já é um problema do receptor, porque o receptor também pode apresentar problemas. E nós, como receptores, temos que estar atento a isso. Será que a gente está disposto a ouvir o que alguém está passando para a gente? Tem essa questão também, que é comunicação e Ó, é produtividade. Não é verdade? abre o A ouvido, né? importância do ouvir. Exatamente. Então, quando a gente pensa nessa questão da clareza na comunicação, a gente entende que a produtividade ela vai acontecer naturalmente se a gente se dedicar em se comunicar melhor, seja através da fala, seja através da escrita. A comunicação sendo clara, atendendo a esse processo básico que eu expliquei aí de emissor, de canal, de receptor, é o mínimo que a gente precisa para a gente ter uma boa comunicação. E automaticamente a produtividade vai acontecer. É uma grande dificuldade de nós brasileiros é assumir o lugar que estamos, né? Nós percebemos que há uma necessidade de mudança, mas nós não queremos tomar o passo para que aquilo aconteça. E aí, agora vamos falar com a Fono, né? Quando, Pode falar, tudo bem. quando, quando eu devo procurar ajuda profissional, né? Porque assim, nós fugimos de médico, nós fugimos né? Nós fugimos de ajuda. Sim. Eu vou procurar psicólogo, não tô doido. Eu não vou lá na fono porque eu não tô rouco, né? Então assim, quando é hora de procurar a ajuda. Às vezes a minha comunicação não é eficiente. Será que é por causa da minha dicção que está meio né, também ruim? Será que Uhum. a minha audição também ela está comprometida? Quando que é hora de procurar a ajuda de um profissional como você? Sim. Eu gosto de falar da seguinte forma: em dois momentos você pode procurar. Você pode procurar quando está afetando de alguma forma a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então, se a sua comunicação, seja por conta de alguma dificuldade na voz, igual você falou, se você não está conseguindo compreender as pessoas, pode ser mesmo uma questão de audição. Por que não fazer um exame auditivo, uma audiometria para descobrir se às vezes você não está escutando tão bem? E olha para você ver, se às vezes você não entende que é isso, você pode achar que as pessoas que estão te ignorando e às vezes você que não está conseguindo escutar, sabe? Então tem muitas questões relacionadas. Quando isso está afetando a sua vida, quando você sente que a sua comunicação não está sendo eficaz, você está tendo muitos conflitos, os ruídos estão muito presentes, que é o quê? Ruídos são interferências, são situações indesejadas, ou seja, a sua comunicação ela não chega, você não consegue nem se comunicar e nem ser compreendido. Você não consegue compreender também as pessoas, porque a comunicação ali está confusa. Então, quando você sentir que tem um problema, que tem algo que está afetando, você deve procurar. Mas em uma outra situação também você deve, que é o seguinte: ah, não, eu tô ok, aquilo que eu tô fazendo tá dando certo, mas eu quero ampliar, eu quero melhorar, eu quero subir de nível. Porque quando você trabalha a sua comunicação, automaticamente você se torna um profissional muito mais capacitado. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é um fato. Quando você se comunica bem, não importa qual seja a sua profissão. Ah, mas será que eu não é só o profissional da voz? Todos nós precisamos da voz. Todo mundo fala, todo mundo que utiliza a voz ali no trabalho vai falar. E tem, é claro, os profissionais da voz, que são pessoas que trabalham diretamente com a voz, como profissionais cantores, jornalistas, advogados, vendedores. Mas hoje, com Professores. essa era da internet, professores, mas com essa era da internet, quem está fazendo hambúrguer está falando na internet. Quem trabalha ali numa cozinha, quem faz unha, está falando na internet. Então, eu considero hoje que todo mundo é profissional da voz. Então,
Se você quer ampliar isso, mesmo que você não localize, não identifique talvez um problema, não tenha consciência até, porque às vezes você não tem consciência, mas você tem sim uma dificuldade. Quando a gente começa a acessar certos níveis de consciência, que aí a gente vai naquela parte que está ainda no subconsciente da gente, ou seja, a gente ainda não entende, não consegue compreender que a gente precisa acessar Não aquilo identificou que ali, aquilo é um mas quando problema, né? a gente não Não vê como identificou que aquilo é problema, um problema. mas não identificou. Mas quando você começa a identificar, quando você tem consciência, ou seja, e como que eu vou ter essa consciência, Natália? Como que eu vou descobrir se eu tenho uma dificuldade? Nada melhor do que fazer uma avaliação. Nada melhor do que passar por um profissional que vai te olhar com um olhar técnico. Ele não vai estar ali ele não vai estar ali nem te criticando, que muitas vezes isso parte às vezes de amigos, de parentes. Ele também não vai estar ali simplesmente passando a mão na sua cabeça. Ele vai estar ali sendo objetivo e técnico. Ou seja, ele vai falar, ele vai analisar a sua situação, como hoje, por exemplo, eu fiz uma análise de um colega de trabalho por solicitação dele, então aí a outra colega virou e falou, não, ela está só analisando a parte técnica, não é nada emocional, não é nada pessoal. Eu estou fazendo uma análise técnica, me pediu para fazer uma análise técnica, eu estou fazendo baseado no conhecimento que eu tenho. Então, ali o profissional vai estar ali para fazer isso, então ele vai conseguir te mostrar e trazer ao consciente aquilo que para você talvez ainda não era um problema, porque você não identificava. E aí, quando você toma consciência, olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui ainda para mim está sendo um problema. Vou melhorar isso. Quando você melhora, automaticamente você vai ter mais resultados. Porque você ampliou uma área que talvez estava ali como se fosse uma pedra que precisava ser lapidada. Então, é importante também analisar. E o fonoaudiólogo, profissional da comunicação, ele trabalha com diversos âmbitos da comunicação, desde a da comunicação falada, que aí abrange tudo isso, fala, linguagem, abrange essa parte de oratória, essa questão da voz, que é muito importante também, a pessoa, às vezes ela tem um conhecimento, ela tem até uma fala muito ok, mas a voz não tá legal, a voz tá muito rouca, tá com muita secreção, com muito pigarro, e isso vai ser um ruído negativo, ou seja, isso vai poluir a informação, a comunicação dela. Tem pessoas que se expressam muito bem, mas usam gestos em excesso e é o tempo todo mexendo a mão. E aí, o gesto ele é importante? Ele precisa fazer parte, ele é uma forma de comunicação, mas quando ele é excessivo, ele vai poluir, ele vai ser um ruído. Então, são várias coisas. Se a gente for entrar aqui, vai virar uma outra live, um outro tema para falar das atuações, né, que a gente consegue atuar. Mas, com certeza, se você identificar que tem alguma coisa ali que está te incomodando na sua comunicação, seja voz, fala, a dificuldade mesmo de interpretar, e de falar, de se expressar, ou quando você sente que tá ok, mas quer ter uma avaliação para ver se pode melhorar, você deve procurar E um como que as profissional. pessoas te localizam? Nós falamos do Então, Instagram, aí como que é, as pessoas têm acesso a você? A melhor forma hoje é o Instagram mesmo, porque se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar ali que eu vou te responder. Inclusive, eu tenho respondido algumas perguntas das pessoas em box sobre tudo que eu tenho feito, porque eu tenho divulgado bastante conteúdo. Você sabe, né, Jonathan? Você, inclusive, está me ajudando nesse processo aí. Eu até te agradeço aqui publicamente. O Jonathan, ele é muito criativo, então ele tem essa parte aí que ele nos orienta bastante nessa parte de marketing. Então, se você quer divulgar seu trabalho aí, faz com ele que vocês vão gostar. Momento Jabá, Porque meu povo! é um momento importante aqui agora. Mas a verdade é que eu tenho divulgado o meu conteúdo assim, da melhor forma possível. Eu tenho tentado passar para as pessoas essa informação, até mesmo como eu expliquei no início, para crianças, desenvolvimento da fala da criança, e eu vejo como isso tem me dado um retorno no sentido de feedback, porque as pessoas às vezes me mandam mensagem agradecendo. Olha, eu consegui perceber que o meu filho tá ok, ou precisa de uma ajuda, eu vou levar na fono. Às vezes moro em outro local, recebi mensagens de pessoas de fora perguntando, de outros estados, perguntando sobre relações desse conteúdo que eu tenho passado, que tem se voltado mais para essa parte comunicativa, tanto o desenvolvimento da fala, como essa parte de voz e de oratória. Mas pelo Instagram, se você quiser conversar, se você quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, ou até mesmo marcar uma avaliação, pode me chamar no Instagram que eu vou te responder ali, porque é mais fácil. Nath Alves Oficial, Nath com THI, e aí você pode conversar comigo e a gente vai ter esse contato, porque o meu objetivo no Instagram é trazer conhecimento para as pessoas, porque a fonoaudiologia, embora seja uma profissão, uma área já bem conhecida,
ela tem muita dificuldade das pessoas às vezes terem acesso às informações, porque as pessoas não transmitem tanto isso. Não é tão comum as pessoas chegarem na rede social e começar a falar da sua área, porque é uma questão de compartilhar um conhecimento. E, infelizmente, tem muita gente ainda retendo o conhecimento, que é totalmente contrário àquilo que eu acredito. Eu acredito que o conhecimento ele tem que ser passado, ele não fica para nós. O conhecimento ele é para ser transmitido, mas existe muita gente com esse pensamento. Então eu vejo que esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, eu com a minha área, o Jonathan com a dele e outras pessoas, tem ajudado muitas pessoas que às vezes não têm acesso a essas informações, não tem contato, não tem oportunidade até. Tem gente que tem cidade aí que tem um fonoaudiólogo, por exemplo, e a criança tem uma alteração, a mãe não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer. E ali naquele Instagram a gente está tentando fazer um material da melhor forma e a gente está tentando evoluir cada vez mais para que assim as pessoas tenham acesso às informações de uma maneira simples, atendendo ao receptor, que aí vai variar, porque ali é um